Fala galera, professor Rodrigo na área, isso aí, esse é o Resolvendo a Química. Chegamos para mais uma aula aqui dessa playlist, um assunto que muita gente pediu, que é pressão de vapor. Muitas coisas na sua casa dependem desta propriedade da matéria. Então, enquanto tá rolando a vinheta, dá o seu curtir, se inscreve no canal e bora lá, galera! É isso aí, então, pessoal, já está aparecendo para você aí na tela a nossa aula de hoje. E toma cuidado, por favor, no primeiro ponto que eu preciso chamar a atenção de vocês, que é o seguinte: muitas apostilas, muitos materiais trazem a parte de pressão de vapor, pressão máxima de vapor, na parte de propriedades coligativas. E muitos alunos confundem, tá? Cuidado, por favor. Pressão de vapor não é uma propriedade coligativa. O que é a pressão de vapor? É uma propriedade específica da matéria, assim como você conhece a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão, a densidade. Cada material terá a sua pressão de vapor, certo? Cuidado com isso. O que é definição de pressão de vapor? É a pressão medida quando o vapor de um líquido entra em equilíbrio, tá? Uma substância está na forma líquida e ela vai produzir vapor, e esse vapor entra em equilíbrio com a sua fase líquida. Então, uma substância está passando para o estado gasoso, essa fase gasosa fica em equilíbrio com o líquido. Isso nós chamamos de, a pressão medida, chamamos de pressão de vapor, certo? Cuidado com isso, por favor. Então, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei o líquido, certo? Tá aqui o líquido passa para o estado gasoso, que é o vapor, chega um momento que satura essa região e uma molequinha de vapor volta para o líquido. O líquido vira vapor, vapor vira líquido e eu entro aqui no equilíbrio. Essa pressão medida aqui é a nossa pressão de vapor. Show? E aí agora eu preciso que você pense comigo. Quanto mais vapor eu produzir, maior será a minha pressão de vapor. Vê se faz sentido isso que eu estou falando. Se a minha substância produzir mais vapor, maior será a pressão exercida aqui medida. Então, quem tiver a maior pressão de vapor, significa que passa mais facilmente para o estado gasoso. Beleza? Cuidado com isso, por favor, por favorzinho. Então, nós vamos dizer que é mais volátil. Isso se deve, galera, pelo seguinte fato, tá? Pelo seguinte motivo: as interações que acontecem entre as substâncias, elas ficam mais fracas. E quanto mais fracas as interações, mais fáceis de separar. Beleza? Então, eu vou ter uma menor força intermolecular. As substâncias com menores forças intermoleculares tendem a ter maior pressão de vapor, passar mais facilmente para o estado gasoso. Beleza? E agora, eu coloquei aqui, ó, o que aconteceria se eu aquecesse, se eu colocasse que tacasse fogo? O que vai acontecer? Eu vou fazer com que mais líquido passe para o estado gasoso. Vai produzir mais vapor. Então, conforme eu vou aumentando a temperatura, a pressão de vapor também aumenta. Show? Então, anota no cantinho que a nossa pressão de vapor depende de quem é a substância, pela sua força intermolecular, e vai depender da temperatura. E olha só que interessante, eu posso montar um gráfico de pressão de vapor em atm pela temperatura em graus Celsius. Sempre que eu aumento a temperatura, minha pressão de vapor do líquido aumenta, certo? E aí, se eu estiver comparando estes dois líquidos, o líquido que tem maior pressão de vapor é aquele em que, num determinado ponto de temperatura, vai ter maior pressão de vapor. Então, quando você tiver um gráfico pressão de vapor pela temperatura, aquela substância que tiver mais acima, mais à esquerda, vai ser, como aqui está representado por A mais volátil, certo? Cuidado com isso, por favor, por favorzinho. Maravilha.
Então, escreva mais volátil. Estou fazendo um exercício. Beleza, estou fazendo exercício, e aí tá lá um gráfico. O gráfico mais acima, mais à esquerda, é o mais volátil. Beleza? Cuidado com isso, por favor, aí, galera. Maravilha. E o menos volátil, consequentemente, mais abaixo, mais à direita. Vamos conversar também um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula, falando de propriedades coligativas. Beleza? Show! Aí, uma coisa que eu vejo muita gente se confundir é o seguinte: eu tenho água e eu tenho etanol. Como é que eu sei que a água é o B e o etanol é o A? Senso comum, eu vou fazer uma pergunta bem boba e você me responde aí. Se eu pegar um frasco com água e um frasco com álcool, com etanol, qual deles evapora mais rapidamente? O frasco que contém álcool. O álcool evapora mais fácil. Se evapora mais fácil, quer dizer que ele passa para o estado gasoso mais fácil. Sim? Então, eu vou ter ele mais volátil, ou seja, vai ter maior pressão de vapor. Então, o etanol vai ter a maior pressão de vapor. Por isso, o gráfico mais à esquerda, mais acima. Fechado, galera? Então toma cuidado com isso. A espécie que evapora mais facilmente num frasco aberto é aquela que tem maior pressão de vapor. E falando nisso, tá? Falando nisso, eu preciso mostrar para vocês e vou pedir bem de querido para você que você coloque coração, hashtag, estrelinha, asterisco, na relação que existe entre a pressão de vapor e a temperatura de ebulição, que eu chamei de TE. Cuidado, galera. Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição é o ponto da temperatura em que a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Você pode ver isso em casa, tá? Você já vai fazer um experimento aí. Então, o ponto da temperatura onde a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica é que um líquido está entrando em ebulição. Uma panela, fogão, coloque água dentro dessa panela e coloque e ligue o fogão. No primeiro momento, chegue bem pertinho, você vai ver que a gente tem uma fumacinha. Aquilo ali, galera, é o vapor de água começando a sair, certo? Legal, então você está tendo uma evaporação. A pressão de vapor é o líquido querendo passar para o estado gasoso. Só que acima dessa pressão de vapor, tem como se a pressão atmosférica, como se ela segurasse o líquido na forma líquida. Pegou a ideia? Então, quanto maior for a pressão aqui em cima, mais na forma líquida o meu líquido vai ficar. Porque a pressão de vapor, como se a pressão atmosférica segurasse. E a pressão de vapor vai aumentando porque eu vou aumentando a temperatura. Você vai observar no teu experimento que você começa a formar bolinhas lá no fundo da panela. De repente a bolha sobe. O que aconteceu? Nesse momento, você está tendo a ebulição. No ponto em que a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, você consegue ter a pressão de vapor igual à pressão atmosférica, ou seja, temperatura de ebulição. Está ebulindo. E se você tiver dois líquidos diferentes numa mesma pressão atmosférica em ebulição, ambos vão apresentar a mesma pressão de vapor, mas terão temperaturas de ebulição diferentes. Eu fiz o gráfico aqui de novo, ó, A e B para gente, tá? Só que agora eu selecionei a pressão de 1 atm, supondo a pressão a nível do mar, certo? Que é a pressão atmosférica. O nosso líquido só vai entrar em ebulição no ponto em que sua pressão de vapor, que está aumentando com o aumento da temperatura, se igualar a esse 1 atm. E aí a gente consegue ver as bolhas escapando. Por isso, quem tiver a maior pressão de vapor vai ter a menor temperatura de ebulição. Fica mais fácil passar para o estado gasoso. Então a temperatura para que eu consiga igualar a pressão atmosférica é menor. E a pressão atmosférica, quanto maior ela for, maior tem que ser a temperatura para que a pressão de vapor se iguale
a pressão atmosférica. Cuidado com isso. E aí eu vou pedir um super favor, galera. Anota aí num papelzinho. Anota aí num papelzinho, que é o seguinte: a pressão de vapor não influencia na pressão atmosférica, a pressão atmosférica não influencia na pressão de vapor, mas as duas influenciam na temperatura de ebulição. Professor, não consegui copiar. Volta um pouquinho, dá 2 cliques aí no canto esquerdo da tua tela, volta um pouquinho e vê o que eu falei de novo. Beleza? Show! Agora, um exemplo para você ver e entender isso acontecendo é a panela de pressão. Quando a minha panela está aberta, eu vou ter o quê? Uma pressão atmosférica igual ao nível do mar, geralmente. 1 atm aproximadamente se eu tiver nível do mar, certo? Eu vou ter a água entrando em ebulição a 100 graus Celsius, certo? Está aqui, ó, no nosso gráfico, se a panela estiver aberta. Mas na panela de pressão, eu consigo atingir dentro dela pressões de até 2 atm. Pressões de até 2 atm eu consigo ter aqui dentro da nossa panela de pressão. O que isso significa? Quando eu chegar a 2 atm, a temperatura de ebulição da água vai para 120 graus. Prof, eu nunca entendi o que isso significa. Significa que para a água começar a ebulir, a temperatura tem que ser de 120 graus. Tá, prof, mas por que o alimento cozinha mais rápido? Cozinha mais rápido porque a água líquida dentro da panela vai ficar numa temperatura acima de 100 graus Celsius. Vai ficar entre 100 e 120 graus Celsius. Então você vai ter o alimento cozinhando mais rápido. Se você tivesse a panela sem a tampa, você teria a temperatura de no máximo 100 graus Celsius. Porque enquanto a água estivesse ebulindo, a temperatura dela ficaria constante. Você entendeu a ideia? É assim que funciona uma panela de pressão. Então aqui dentro o alimento vai cozinhar mais rápido porque a temperatura que a água líquida alcança é maior devido à pressão atmosférica. Agora, essa pressão atmosférica, ela vai fazer com que a temperatura seja maior para que a pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica, certo? Não quer dizer que a pressão atmosférica obrigatoriamente vai mudar a pressão de vapor. Não é isso, tá? Se eu tirar essa panela do fogo, se eu deixar ela fora do fogo e deixar ela aberta ali, não vai acontecer nada de diferente. A pressão ali não vai mudar nada, certo? Agora, o aumento dessa temperatura é que vai fazer a pressão de vapor aumentar até o ponto em que ela se iguale à pressão atmosférica. Fechado, galera? Então dá uma olhada nesse vídeo com muita atenção, muito carinho, e semana que vem a gente se encontra na próxima aula. Valeu? Tchau, tchau!